peço que abram suas Bíblias em João, capítulo 20. Nós leremos o trecho que vai do verso 19 até o verso 23. Eu peço que os irmãos atentem para a leitura da Escritura que eu farei. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Irmãos, uma das obras de arte mais famosas, destacadas do fim da Idade Média é uma pintura de Michelangelo de Caravaggio, chamada A Incredulidade de Tomé. Ela foi pintada entre 1602 e 1604 por Caravaggio, que é um dos principais precursores do estilo chamado barroco. E o estilo de Caravaggio ganhou notoriedade pelo uso de uma técnica chamada tenebrismo, que envolve o contraste muito dramático entre luz e sombras, que criam uma sensação de profundidade e de volume. E nesta obra que menciono, A Incredulidade de Tomé, nós temos uma pintura em que a luz ilumina as mãos dos discípulos e o torso de Jesus, onde Tomé literalmente insere o dedo na ferida de Cristo. E esse foco luminoso não só guia o olhar do espectador daquela pintura, mas também enfatiza esse momento crucial do toque, que é o grande tema dessa obra. E nós vemos então as expressões faciais dos personagens, todas muito realistas. Cada rosto bem individualizado apresenta uma gama de muitas emoções, e todas elas expressam um grande assombro com aquela vista. E este episódio tão marcante é retratado aqui pelo apóstolo João, que nos conta que Jesus exibe em duas ocasiões as suas cicatrizes. Primeiro, neste trecho que nós lemos, a pelo menos 10 dos apóstolos e a alguns dos discípulos, e em seguida para Tomé, na imagem que é registrada. E se tem alguma coisa que, de alguma maneira, é uma marca identitária absolutamente pessoal, personalíssima, que não existe outra igual, é uma cicatriz. A cicatriz é absolutamente pessoal, é personalíssima. E a cicatriz é algo que conta uma história. Aliás, toda cicatriz está conectada a alguma história bem interessante. Seja uma história curiosa, às vezes engraçada, desastrosa, ou uma história muito dramática. Quem aqui não tem uma cicatriz? Talvez de uma ou mais cirurgias. Foram cicatrizes provocadas intencionalmente, a fim de sanar um mal.
ou aquelas que foram provocadas sem intenção nenhuma, resultado talvez de algum tipo de acidente, de algum tipo de corte, de algum tipo de pancada, de algum tipo de ferida, de algo que lhe aconteceu e que certamente você se lembra. A cicatriz é uma insígnia, é uma marca permanente que nos remete a algum evento importante da vida da gente, a alguma experiência dramática, a algo que nos aconteceu ou que aconteceu a alguém próximo de nós e que fala muitas coisas a todos nós. Ela evoca emoções profundas, ela evoca memórias importantes de um grande evento de nossas vidas. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos algo que é absolutamente marcante e que produz fé no coração de discípulos amedrontados. Jesus, ressurreto, aparece em uma sala fechada onde estão seus discípulos. Você consegue imaginar o impacto deste aparecimento de Jesus? O texto nos diz que havia medo naquela sala. Eles estavam com medo da perseguição, com medo da morte iminente, com medo das autoridades romanas e das autoridades judaicas, que já tinham colocado a cabeça deles, seguidores de Jesus, a prêmio. Eles assassinaram Jesus. Não lhes custava nada assassiná-los também. E aqui a confusão mental, o medo, era algo tão notório, tão grande, que era preciso que Jesus, ao se manifestar a eles, mostrasse as suas insígnias, as suas marcas, as suas cicatrizes e dissesse a eles: toquem aqui, sou eu mesmo, é Jesus, o crucificado. Eu estou aqui em carne e osso. Essas cicatrizes contavam uma história que estava muito recente, fresquinha, na memória dos discípulos. Era algo que ainda estava muito vivo, muito marcante no coração dos discípulos. Uma história tenebrosa, porque 3 dias antes, Jesus havia sido brutalmente castigado e assassinado pelas autoridades romanas e judaicas. João começa dizendo: no princípio era a palavra, era o verbo. E quando a gente chega no final de João, nós vemos literalmente o verbo sendo silenciado. Há silêncio. Um silêncio desolador quando o corpo de Jesus desce daquela cruz. Quando ele é removido daquela cruz. Jesus estava morto. Ele foi sepultado e selado em um túmulo frio de pedra. Baixado daquela cruz, completamente nu, pois assim eram crucificados os homens, nus. E foi tratado com perfumes e ungüentos, colocado em um pano de linho, levado para um túmulo frio e deixado lá, silente, o verbo silenciado, morto, um corpo completamente sem vida, o rosto lívido, caído, amortecido, o coração não bombeava mais sangue pelo corpo, as suas artérias não pulsavam mais, as suas atividades cerebrais cessaram. Não havia mais sinais nervosos. E as suas memórias, ali ativadas por seus neurônios, elas se apagaram. Tudo se escureceu. A luz fugiu dos olhos dele. Os seus músculos estavam enrijecidos, a sua pele fria. E o corpo de Jesus era um peso absolutamente morto. E no fim do Shabá, no fim do sábado, no primeiro dia, no raiar da aurora, Maria Madalena vai até o túmulo. Isso tudo nos é registrado aqui no capítulo 20. Ela vai ver o sepulcro. E os outros evangelhos que complementam este texto, como Lucas, nos dirão que algumas outras mulheres tinham ido para lá para preparar aromas, para levar até o túmulo. E quando ela chega lá, ela não encontra Jesus. O túmulo estava vazio. A pedra que selava aquele túmulo havia sido removida. E então ela corre para contar para Simão e para João o que tinha acontecido. E agora eles correm, o texto nos dirá, em capítulo 20, na direção daquele túmulo. João foi até mais rápido do que Jesus. E eles encontram apenas aquele tecido que havia sido colocado sobre o corpo morto de Jesus. E eles viram aquilo, então voltam para casa.
E o nosso texto prossegue dizendo que Maria estava confusa. Ela chorava copiosamente, até que ela viu 2 anjos. E eles falam com ela e perguntam a ela por que ela chora. E ela se queixa do sumiço do corpo de Jesus. Até que ele mesmo, finalmente, ele se manifesta. Jesus aparece para Maria. Ela não o reconhece, mas quando ele chama Maria pelo nome, ela fala Raboni, mestre, Senhor. E finalmente ela se dá conta. Jesus estava vivo. Ele ressuscitou, já não é mais aquele cadáver que entraria em decomposição, apodrecendo naquela tumba escura. Ele estava vivo, vivo. Num instante, não sabemos como, corpo e alma estavam unidos mais uma vez. O coração volta a pulsar, e pulsa forte, e jorra sangue pelas artérias e veias de Jesus, e o seu cérebro e sistema nervoso voltam a cintilar aquela energia vital. E os músculos agora irrigados foram contraídos, lhe deram aquele impulso e a força que voltou às suas pernas, às suas mãos, aos seus pés. Os seus olhos se abriram. Ele viu as cores do dia mais uma vez. Jesus levanta-se. E ele que havia sido carregado para aquela câmara escura sai de lá andando. Naquela manhã de domingo. E Maria viu este Cristo ressurreto. E aí ela sai correndo e ela anuncia: Jesus está vivo, gente. E ela conta essa boa notícia. E esse é o contexto que leva os discípulos que estavam espalhados a todos entrarem em um único lugar para conversar sobre isso. Gente, o que está acontecendo? Pedro e João foram até lá. Eles viram ali o tecido que foi colocado sobre Jesus. Maria disse que viu Jesus. E agora? Agora ele aparece para os discípulos. O texto nos diz, João registra para a gente, ele estava lá. No finalzinho daquele primeiro dia, à tardezinha de domingo, primeiro dia da semana, Jesus aparece para eles. É verdade que eles estavam com medo, é verdade que eles estavam assustados com a possibilidade da perseguição e da morte, mas aquelas notícias, todas que chegaram para eles naquele domingo, elas eram tão marcantes, elas eram tão estranhas, eram tão espantosas, que eles precisavam conversar com o outro e dizer: gente, o que está acontecendo? Vocês lembram das profecias? Lembram aquilo que Jesus disse? Parece que está fazendo sentido. Ele está vivo mesmo? Será que é ele mesmo? E eles estavam então juntos ali para conversar sobre isso. Há já uma fé cintilante no coração de pessoas amedrontadas que superam o seu medo e juntam-se para falar sobre Jesus. Alguns deles já tinham visto Jesus e estão dizendo uns para os outros: olha, eu vi, ele veio comigo por aquele caminho. Sim, eu vi, eu falei com ele lá no jardim. O túmulo estava vazio mesmo, vários deles haviam constatado. Era preciso falar sobre tudo aquilo, não era possível deixar aquele assunto ali no ar, mesmo que fosse arriscado. Era preciso estar juntos. Os discípulos então se juntam e estão falando. E aí Jesus se manifesta. Ele aparece naquele lugar onde eles estavam. E o aparecimento de Jesus é potencialmente miraculoso aqui. A gente não sabe exatamente como ele apareceu naquele espaço. Há especulações, penso, infundadas, que dizem que o corpo glorificado de Jesus muda suas propriedades, de modo que ele pode se atravessar portas ou paredes. Não penso que seja nada assim. Ele diz para os seus discípulos, mais de uma vez: eu tenho aqui, olha, carne e osso, toquem nas minhas cicatrizes, sou eu mesmo, não é nenhum fantasma. Eu consigo estar aqui como homem que sou. Ele comeu peixe com eles naquela mesma noite. E é preciso lembrar, aliás, que da mesma maneira como Jesus foi capaz de fazer milagres já na sua condição glorificada, ele também o fez antes da sua ressurreição. Coisas que desafiam as leis da física, ele já havia andado sobre as águas, ele já havia se evanecido de uma situação em que queriam atirar-lhes pedras, e tantas outras coisas, como multiplicado pães e peixes, ressuscitado mortos. Então, Jesus fez milagres antes, ele é capaz de fazê-los depois. E este milagre não está nos comunicando algo particular sobre a corporeidade de Jesus,
mas está ensinando que ele graciosamente se coloca diante dos seus discípulos reunidos em nome dele, falando de sua morte e falando de sua ressurreição. É isso que eles estavam fazendo. Discípulos reunidos, falando da morte, falando da ressurreição. E Jesus se coloca diante deles. E aí ele diz: Shalom. Ele vai dizer: paz sejam com vocês. Paz seja convosco. Agora, com a chegada de Jesus, o medo deu lugar à alegria. O texto nos diz: alegraram-se, verso 20. Os discípulos, quando eles viram o Senhor, alegraram-se quando ele anunciou a sua paz. E eles ficaram tão alegres que é como se não acreditassem nos seus próprios olhos. E é por isso que Jesus, agora vivo, precisa mostrar que ele é de carne e osso e que ele traz consigo as insígnias, as marcas do seu sacrifício, que é uma memória permanente do sacrifício que ele fez por seu povo. E ele repete essa saudação. Ele precisa dizer mais uma vez: gente, calma, paz. Deixa eu falar de novo. Paz, paz sejam com vocês. E ele repete essa saudação. E a gente não pode deixar de atentar para essa saudação como sendo não apenas uma aspiração de Jesus, de que eles sossegassem o coraçãozinho deles, mas uma promessa. É uma promessa, há um aspecto até escatológico nessa palavra de Jesus. Quer dizer, ele está olhando para frente. Porque quando a gente olha esse mesmo evangelho de João, lá no capítulo 14, verso 27, nós lemos que Jesus promete que daria a sua paz aos seus discípulos. E ele também ensina que a paz que ele dá aos seus discípulos é uma paz completamente diferente da noção de paz que nós temos neste mundo. Então, não se trata apenas de uma paz que envolve a ausência de conflitos externos ou internos. Às vezes a gente usa essa expressão paz dessa maneira: me deixa em paz. Já falou assim já? Né? Tem alguém buzinando na sua cabeça, né? E você está ali tentando se concentrar em alguma tarefa. A dona Elane de vez em quando fala isso para mim. E acho que não é sem motivo. Deixa em paz aqui, deixa eu terminar de fazer o meu almoço, o nosso almoço. Não é? Ou então, quando alguém está brigando com a gente mesmo, né? E chamando a atenção da gente, e a gente só quer um pouquinho de paz. Não é? Quando a gente está vivendo alguma situação muito difícil na vida e a gente só fala assim: tudo que eu preciso é de um pouco de paz. Mas sabe, gente, esse tipo de paz acerca da qual a gente fala de forma coloquial no nosso dia a dia, ele é um pouco efêmera. Ela até vem às vezes, mas ela passa e depois a gente precisa dela de novo. Ela é passageira. A paz que Jesus fala aqui, que ele expressa para os seus discípulos, não uma, mas duas vezes, é uma promessa. É uma promessa daquilo que ele veio entregar para todos aqueles que depositam a sua fé nele. Ele começa as suas palavras, a sua primeira saudação para os seus discípulos. É uma saudação comum, é verdade, nos dias do Senhor Jesus. Até hoje, aliás, entre os judeus é comum que se use esta expressão. Mas aqui, há em Jesus um sentido de que a sua paz é dada àqueles que o amam e se alegram na sua presença. Eles se alegraram quando viram Jesus. Jesus os saudou com a sua paz. E de alguma maneira é isso que acontece com o coração de todo aquele que é alcançado por Jesus e por seu evangelho. Ele dá um significado novo para a gente, uma identidade nova para a gente, um propósito renovado na nossa vida, de modo que a gente experimenta algo que até então a gente jamais tinha experimentado, um tipo de paz, o Shalom de Deus, que é pleno e absoluto em nossas vidas. É uma paz que sossega os nossos medos e ansiedades, que traz alegria real e contentamento, que dá coragem diante de situações perigosas e que mobiliza a gente na direção de Cristo para desfrutar com alegria da presença dele. É uma paz que não apenas coloca fim à nossa inimizade com Deus, mas que assegura um tipo de prosperidade espiritual em todas as nossas relações. Shalom é a paz prometida
de que na minha relação com Deus eu vou desfrutar de paz, na minha relação com o próximo eu vou desfrutar de paz, na minha relação com a criação eu vou desfrutar de paz. E as coisas vão prosperar e vão funcionar bem, harmonicamente, cheias de graça, cheias de verdade, cheias de plenitude, cheias de beleza, cheias de significado, cheias de riqueza, cheias de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Então, Jesus, ele pronuncia esta paz. Pronuncia essa paz e ele chama os seus discípulos a falar dessa paz. E a verdade é que só pode falar da paz de Cristo quem já experimentou a paz que ele pronuncia. Só é apto para anunciar Cristo e para evangelizar Cristo aquele que já viveu e experimentou esse shalom que ele mesmo concede alegremente na presença dele. E quando Jesus faz isto, como a gente lê no texto, mais uma vez eu lhes digo, paz seja convosco. E então ele os comissiona, você percebe? No cumprimento de Jesus, numa saudação comum, uma promessa de uma paz que vem dele e que é exatamente aquilo que possibilita, que habilita, que potencializa, que torna os discípulos aptos para falar de Cristo. Você precisa experimentar essa paz primeiro para que você possa dela falar. Jesus, então, chama os seus discípulos a falarem. Pai me enviou, agora eu envio vocês. E num gesto simbólico, mas absolutamente assombroso, Jesus, o autor da vida, em uma cena que muito possivelmente remete o coração, a mente dos discípulos, até mesmo ao dia da criação, no novo dia da criação, no dia da ressurreição dele, no primeiro dia da semana, no primeiro dia do resto da vida da igreja, Jesus, o Cristo ressurreto, ele sopra sobre eles o espírito de vida. Não que o seu sopro necessariamente tenha causado ali a vinda do Espírito sobre eles, mas o sopro dele comunica essa realidade do Espírito que vem do Filho. Ele mostra com isso que ele e o Espírito são um só, e que o Espírito procede do Filho, e que é o Filho que concede o Espírito, que dá vida, que regenera, que concede de fato a paz, que nos abre o entendimento e o coração para que a gente possa finalmente entender o Evangelho. Essa é uma imagem que vai nos mandar para Gênesis. É uma imagem que nos manda para esse texto que nós lemos, de Ezequiel capítulo 37. A palavra é pregada. E o Senhor Deus diz ao profeta, prega, prega, profetiza. E quando a palavra é pregada e anunciada, vem o Espírito de Deus e sopra a vida. E aqueles ossos sequíssimos tornam-se em um exército poderosíssimo, que agora vai ser usado por Deus para anunciar as boas novas e para avançar o seu reino. É o Espírito quem dá vida. Jesus comunica com este gesto que a vida vem do Espírito por meio da obra de Cristo. Que o Espírito é quem nos prepara para a obra da evangelização, quem nos prepara para a obra da igreja. É o Espírito quem nos dá o shalom de Cristo e a paz que inunda o ser do cristão. É o Espírito quem traz a verdadeira alegria de estarmos na presença de Cristo. É o Espírito quem nos ajuda a discernir as coisas espirituais. Nós não somos capazes de falar das coisas espirituais, de viver a vida no Espírito sem o dom do Espírito. É o Espírito quem nos capacita para a obra de Cristo. E é por isso que Jesus sopra sobre eles o Espírito. É no poder do Espírito Santo que vocês, minhas testemunhas, que vocês, meus discípulos, que vocês, meus apóstolos, vão avançar o meu reino sobre a terra. Ele havia prometido isto, nesse mesmo Evangelho de João, capítulos 14 e 16, que ele haveria de entregar o seu Espírito, que vai descer sobre a igreja de forma muito mais evidente, é verdade, no dia de Pentecostes,
como é registrado no livro de Atos. Mas aqui agora, nessa reunião íntima, próxima, com os seus amigos mais chegados, seus discípulos mais próximos, seus primeiros arregimentados, os seus apóstolos, Jesus os comissiona a serem embaixadores deste reino, entrega-lhes a chave do reino e diz a eles que eles, pelo poder do Espírito, vão anunciar a paz e o perdão de pecados. Isto diz muito sobre o conteúdo da proclamação cristã, gente. A paz de Cristo só é uma realidade para quem já foi reconciliado com Deus e teve os seus pecados perdoados. Nem eu e nem você podemos desfrutar da paz de Cristo sem que a nossa dívida seja cancelada, sem que o nosso pecado seja depositado na conta de Jesus e sem que a justiça dele seja depositada na nossa conta. A gente não consegue nem mesmo experimentar a paz e muito menos anunciar corretamente, adequadamente a paz de Cristo, sem que os nossos pecados sejam cancelados na pessoa de Senhor Jesus Cristo. E isso informa para a gente o conteúdo dessa mensagem nossa. Evangelizar é dizer para as pessoas que elas são pecadoras, que elas precisam da paz de Cristo e que isso só será real quando se arrependerem dos seus pecados. E parece que não é muito moda, ou parece que não é algo assim muito atraente falarmos de pecado. O clima dos nossos dias, de alguma maneira, sufoca a noção da pecaminosidade humana, da alienação dos homens em relação a Deus, da deformação da imagem de Deus no homem com a nossa queda e com os pecados que pululam ali no coração da gente e que nos poluem e que poluem a nossa sociedade ao nosso redor. Mas é preciso que, para que a gente ofereça cura, a doença seja evidenciada. Nós somos pecadores. O homem está longe de Deus, destituído da glória de Deus. Ele precisa do perdão dos seus pecados. E este perdão só pode ser encontrado em Jesus Cristo, que é quem nos concede a paz. Esta é a mensagem do Evangelho, que Deus reconcilia consigo mesmo o homem pecador por meio da obra de Jesus Cristo, que declara o perdão dos nossos pecados quando nós nos aproximamos dele com fé. E isto é obra do Espírito Santo. E assim, gente, a gente vai ter paz. E ele nos chama para falar dessa paz. Uma paz que traz vida, que coloca o fim à inimizade, que dá nova identidade para a gente, que transforma os nossos relacionamentos, que acaba com os nossos vícios, que aniquila com o nosso ego, que transforma a nossa vida, que muda a nossa perspectiva, que reinicia a nossa história, que nos concede uma nova realidade, uma nova família, com novos valores e uma nova perspectiva de vida. É isso que o Evangelho faz. É isso que essa paz promove em nossos corações. Mas o texto vai adiante. Jesus disse que é pelo poder do Espírito que essa paz vai ser alcançada nos corações das pessoas que têm o seu escrito de dívida cancelados e que são reconciliadas com Deus por Jesus. E ele chama seus apóstolos, seus seguidores e discípulos a obedecerem. Assim como ele obedeceu. E ele oferece agora o seu próprio exemplo, dizendo, gente, o Pai me enviou a mim. Eu fui e eu fiz a obra que o Pai me confiou. E agora eu confio esta obra a vocês. Eu estou entregando a chave desse reino a vocês. Vocês é que deverão declarar o perdão das pessoas por meio do Evangelho, pela pregação, pela anunciação de Cristo. A reconciliação com Deus só poderá ser alcançada na medida em que essa mensagem chegar, avançar e for adiante.
Ele que é o próprio Deus, ele que é o verbo de Deus, ele que estava no princípio com Deus, ele que é aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, se humilhou, se fez homem, assumiu a nossa natureza, andou como homem na terra, obedeceu até o fim, se fez servo e servo obediente até a morte. E ele foi essencialmente obediente em todas as coisas e oferece, por meio da sua obediência, um modelo para todos nós. Quando ele se coloca como nosso modelo, ele diz: olha, gente, como eu obedeci ao Pai, obedecei vocês também. Como ele me enviou, agora eu envio vocês. Obviamente que ele não está dizendo que com isso nós partilhamos daquilo que é essencial dele, da divindade dele, mas que ele mesmo nos capacita, pelo Espírito, a sermos obedientes na mesma medida em que ele também o foi. Ele obedeceu ao Pai. Em João capítulo 3, verso 17, ele diz isso: o Pai me enviou e eu fui. Ele veio anunciar o evangelho, ele veio promover a reconciliação. E ele fez isso por amor aos próprios pecadores que haveriam de crucificá-lo, e agora ele convoca o seu povo, os seus discípulos, a imitá-lo nesta missão. Sabe o que isso significa? Que a gente não tem desculpa para não obedecer à chamada de Jesus. E a tarefa de multiplicar o reino de Cristo, de multiplicar discípulos, de promover o reino por meio da pregação do evangelho. Cristo é o enviado do Pai, ele continua sendo o enviado, e ele nos chama a nos juntarmos a ele nesta missão, para que a obra dele avance. Isso não faz de nós substitutos de Jesus, mas nos faz servos dele. E ele então concede a autoridade aos seus apóstolos, por meio do sopro do Espírito, para que anunciem a mensagem de reconciliação, de perdão, de paz. E é nos termos dele que a gente é chamado para fazer isso. A mensagem dele que a gente é chamado a pregar. É o evangelho dele que nós somos convocados a anunciar. E é assim que ele entrega para a igreja, para todos nós aqui, crentes, as chaves do seu reino. Ele, na verdade, os entrega aqui aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que eles, cheios do Espírito, anunciem esse evangelho que salva e que transforma e que forma novos cidadãos e súditos do reino de Cristo. E este reino, na medida em que avança, cujas chaves foram entregues aos apóstolos e discípulos, deve ser proclamado por você e por mim. Nós não podemos nos olvidar da chamada de Cristo, de anunciar esse evangelho que salva e transforma, e de convocar mais cidadãos para o reino de Cristo. E, gente, o reino de Cristo é maravilhoso. O reino de Cristo é maravilhoso, ele é o reino de paz. É o reino que promete esse shalom de Deus agora mesmo e também para todo sempre. Você já experimentou essa paz? A paz de Cristo lá no seu coração? Porque o reino de Cristo é o reino de paz. Tem mais. O reino de Cristo, do qual somos embaixadores, é o reino do perdão. É o reino da reconciliação. É a nossa reconciliação com Deus e com os outros. É a nossa reconciliação com a nossa própria humanidade. Ficou desfigurada na queda e pelos nossos pecados. Nós somos reconciliados com Deus, com o próximo e conosco mesmos. De modo que podemos experimentar uma humanidade mais plena, conforme o Senhor designou na criação e para a qual Ele nos chama na consumação. É um reino de perdão. Você já pediu perdão dos seus pecados? Você é um perdoado? Se você está aqui e nunca pediu perdão por seus pecados, você tem a oportunidade de se tornar um cidadão deste reino, de experimentar a paz de Cristo e de suplicar pelo perdão que te reconcilia com Deus e que te dá uma nova vida e escreve uma nova história para você.
Mas tem mais. O reino de Cristo é o reino da presença dele. Eles estavam lá reunidos, com medo, assustados, espantados, amedrontados. E Jesus se manifesta. E a manifestação de Cristo traz alegria, ela traz paz, ela traz tranquilidade, ela traz direção. As coisas estavam confusas. E ele desfaz a confusão. E agora ele dá direção para eles. E agora eles sabem o que fazer. E agora eles sabem para onde ir. E Jesus, ele se faz presente. Ele nunca está ausente. Ele se coloca no meio do seu povo. E se você crê nisso, você precisa crer que ele está aqui. Agora. Na medida em que nós, Igreja de Cristo, aqui reunidos, falamos o nome daquele que ressuscitou. Precisamos crer que por seu Espírito ele está aqui. Porque Cristo se faz presente no meio do seu povo. E o reino de Cristo é o reino da sua presença santa. Você crê nisto? Que Jesus está aqui agora? Pelo Espírito dele? Você crê nisto? O reino de Cristo é o reino de alegria. Sabe? Os discípulos se alegraram na presença dele. Eles nem entenderam muito bem o que estava acontecendo, mas eles se alegraram. Aquilo fez bem ao coração deles. A alegria é uma coisa interessante, porque ela é o inverso da ansiedade. Né? A ansiedade é aquela coisa que faz com que a gente tenha um foco tão estreito no problema ou naquela coisa que nos deixa ansioso. Via de regra, a ansiedade é uma coisa tão curiosa, porque ela se dá em relação a coisas que não aconteceram ou que nunca vão acontecer, ou que a gente acha que pode acontecer, e a gente fica ali, em cima daquilo. E aí, quando você fica com a sua vista assim, ó, naquele problema, sabe o que acontece? Ele fica grande. E sabe que tudo mais acontece? Tudo mais fica pequeno. Né? E você para de perceber as coisas muito boas que você tem ao seu redor. Motivos de gratidão. Bênçãos que a gente tem. Porque você está ansioso e deixou aquela coisa ficar gigante. E a alegria ela faz um efeito inverso disso. Essa alegria na presença de Cristo torna Cristo tão grande, tão prazeroso, tão pleno nas nossas vidas, que tudo mais perde sua importância. Problemas, ansiedade, claro, a gente continua tendo problemas, a gente continua lidando com as nossas misérias, não é? Mas a presença de Cristo traz uma alegria que põe paz no coração, que acaba os conflitos, que diminui a nossa ansiedade, que mortifica o nosso medo, e a gente está ali, não é, como Maria, aos pés de Jesus, alegre em ouvir a sua voz, alegre em desfrutar de sua comunhão, alegres em absorver o seu ensino e receber a sua instrução, alegres em ter nele um senso de direção para a vida, alegres em ver em Cristo uma perspectiva para tudo que a gente faz, alegres em poder fazer parte do reino dele, alegres em poder desfrutar da alegria dos nossos irmãos e irmãs, que também desfrutam dessa mesma comunhão com ele. E nós podemos apenas olhar um para o outro e dizer que alegria, como aqueles discípulos lá em Emaús, não é? Disseram um para o outro, nossa, não ardia o nosso coração na medida em que ele falava com a gente? E eles então agora estão alegres um com o outro, compartilhando a alegria da presença de Cristo. E é isso que a gente faz quando a gente canta, não é? Quando a gente levanta as mãos e expressa a felicidade que enche o coração na presença de Jesus. O reino dele é um reino de alegria. Ele nos chama a desfrutar dessa alegria e dessa paz à sua presença. O reino de Cristo é o reino do Espírito. Só quem está cheio do Espírito é que faz parte desse reino. Você faz parte do reino de Cristo. Então você precisa andar no Espírito. Você precisa seguir o Espírito. Você precisa ouvir o Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Já encheu o seu coração desta mesma alegria? Você se percebe alegre na presença de Jesus? Sabe? Por fim, meus irmãos, o reino de Cristo é um reino que sinaliza a história da redenção pelo sangue, por meio das suas insígnias. As suas cicatrizes permanecem
elas continuam comunicando uma realidade de uma vida santa que foi entregue em favor de pecadores. Cristo tem a insígnia da cruz como um memorial perpétuo. Lá no livro de Apocalipse, ele é chamado de o crucificado. Isso aqui, olha, nós temos aqui do que nós nos alimentaremos em alguns instantes. Eles representam essa cicatriz de Cristo, essas cicatrizes de Cristo. Nós temos aqui o pão e o fruto da videira, que simbolizam carne e sangue, entregues em favor de pecadores. Um memorial permanente, como as marcas que Jesus carrega em si. A igreja tem seu próprio símbolo, a sua própria marca, a sua própria memória, por meio desta ordenança. E nós cremos que Cristo comunica a graça dele, da maneira que ele comunicou aos seus discípulos, a sua paz e o perdão de pecados, quando nós participamos dessa comunhão. Você crê nisto? Você crê nisto? Os discípulos, eles saíram de lá pessoas diferentes. O medo deu lugar à coragem. A confusão deu lugar à certeza. As lutas ainda vieram. Todos eles foram martirizados depois. Só que a alegria da presença de Cristo e a paz que ele concedeu ao coração deles, e que ele comunica de forma tão marcante nesse encontro maravilhoso que ele teve com os seus apóstolos e discípulos, é alguma coisa que nada, nem ninguém jamais poderia roubar deles. E eu quero dizer para você que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma pode roubar do seu coração a paz de Cristo, que ele te dá pelo Espírito, e a qual ele chama você a anunciar com alegria. Que ele te abençoe, que ele nos abençoe na grande obra que ele nos dá de avançar este reino maravilhoso, o reino do amor, o reino do Espírito, o reino da paz, o reino da alegria, para a glória dele mesmo. Vamos orar. Senhor, nós nos sentimos tão pequenos diante desta realidade grandiosa, mas nos sentimos tão consolados por saber que Cristo está no nosso meio, transmitindo a sua paz e renovando as nossas vidas, nos habilitando para a obra do Senhor. E queremos que o Senhor nos ajude nisto, porque não somos suficientes em nós mesmos e não podemos obedecê-lo, senão pelo Teu Espírito. Então que o Senhor nos ajude, que este Santo Espírito do Senhor, que venha ao nosso auxílio, que traga alegria e paz ao nosso coração, que faça de nós súditos leais ao Senhor neste reino, que avança pelo mundo, até que o Senhor volte. Amém.